tão alegre, dá vontade de abraçar todo mundo. Perdoei minha mãe, já perdoei minha mãe, já tô bem, doutora. Eu agora sou crente da Assembleia de Deus. Não, na época, Brasil para Cristo. Fui para o Brasil para Cristo. Fiquei no Brasil para Cristo. Fui para a Assembleia de Deus. Tinha casado já, vim para a Assembleia de Deus. E aí comecei a ver pregadores. Eu via pregador e falava assim: puxa, que lindo, que maravilha, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. Resolvi. Mas antes eu tinha feito supletivo do primeiro grau, porque eu parei na terceira série. Voltei a estudar, irmão, já grande. Aí terminei o primeiro supletivo, terminei o segundo com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Porque aquilo aconteceu comigo na época da alfabetização. Depois da alfabetização um pouquinho, eu vi que eu não sabia escrever, que eu não sabia ler. Nunca mais li em voz alta para ninguém. Pois bem, aí vim para a igreja. Aí, presidente de mocidade. Mas eu tinha medo de falar, medo de ficar no meio do povo. Mas aquilo Deus foi trabalhando. Vou amadurecer o fruto. Vou amadurecer. Aí, presidente de mocidade, fui ser pastor de uma igreja. Cheguei lá, eu falava, ninguém entendia nada. Aí o pastor presidente me chamou para estudar. Aí eu fiz primeiro curso de teologia, bacharel em teologia. Estava eu lá no dia, recebendo lá o diploma. Recebi o diploma, bacharel em teologia. Falei, eita, gostei. Peguei aquelas disciplinas e aproveitei e fiz filosofia. Licenciatura curta em filosofia. Aí já me tornei professor. Fui dar aula na Fundação Educacional do Distrito Federal. Me destaquei como um professor, irmãos. A turma que eu peguei, a Unicef quis me contratar para desenvolver um trabalho pedagógico lá em Santa Maria, que é um bairro já mais pobre, né? Mas eu não quis porque apareceu uma proposta melhor. Vim para a igreja. Aí o que eu fiz? Vou fazer comunicação social, vou ser jornalista. Fui para a Universidade Católica e tinha que optar. Eu falei, não, eu vou fazer letras. Resolvi fazer letras. Fiz letras. Terminei licenciatura curta em letras. Aí, quando eu estava fazendo a licenciatura plena para dar aula para segundo grau, na época tinha isso, já era o terceiro curso superior. Aí o que acontece? Uma professora entrou em sala de aula, distribuiu um texto e disse, todo mundo leia. Quando eu fui ler, eu gaguejei. Todo mundo sorriu. Quando sorriram, aquilo que tinha acontecido na infância voltou tudo de novo na minha cabeça. Eu ouvi todo mundo gritando, burro, 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 burro. Saí correndo da sala. Eu tinha 35 anos de idade. Parei na entrada da cidade que eu moro. Chorei umas 2 horas. Entrei em estado depressivo, comecei a remédio controlado. Não falei para ninguém. Fiquei uma semana, 35 anos de idade, pastor de igreja já. Eu ia, ficava nos vidros da universidade, ouvindo a aula, igual eu fazia como era menino. Comendo lanche, chorando e não tinha coragem de entrar. Eu disse, isso não está certo. Tenho que conversar com alguém. Conversei com a professora. Aí a professora disse assim, nós vamos te ajudar. Eu falei, não, estou abandonando. Abandonei a universidade. Abandonei e ela ficou me ligando, insistindo, vai no psicólogo. Eu falei, nunca mais eu disse que ia em psicólogo. Não vou. E eu não fui. Aí um dia ela me ligou e disse, Mauro, aquela turma formou, volta. Aí eu voltei. Só que eu sentava e ficava tremendo. Aí os professores da universidade começaram a fazer um trabalho comigo. Foi onde eu escrevi um livro para a área de educação junto com eles. Tenho esse livro escrito, está preparado. Só não publiquei ainda por algumas questões. Mas aí, irmãos, naquele momento, foi um momento glorioso da minha vida, porque chegou o dia de apresentar a monografia. O auditório cheio. Nunca vi tanta gente assim. E eu fui. Cheguei, todo mundo apresentou, eu fui o último. Não levei ninguém, não levei família, não levei ninguém. Já, sei lá, todo mundo levou pai, namorado, mãe, filho. Eu não levei ninguém. Só eu e Deus. Cheguei, distribuí. Quando eu fui falar, fala igual meu pai falou. Esses dias eu dei uma oportunidade para meu pai na igreja. Ele pegou o microfone e ficou olhando assim. Olhou para mim. Uai, pessoal, deu branco no preto. Meu pai é uma graça. Deu branco no preto. Aí em mim deu branco no preto aquela hora. Eu parei e fiquei olhando. Aí a professora, vai, os mestres, os avaliadores, quem já apresentou monografia sabe como é, todo mundo lá. Aí ele disse assim, vai. Aí eu comecei, aí veio uma voz, falou assim, Mauro, só tem professor aqui, conta a sua experiência. Aí eu comecei a narrar na terceira pessoa, comecei uma narrativa, como se não fosse eu que estava inserido na história. E eu disse, eu conheci um negro muito pobre. Aí comecei a contar para eles o que eu contei para vocês.
Mas eu chorava tanto, eu estava fazendo um desabafo. Eu chorava tanto e dizia assim, olha, aquele negro tinha sonhos, mas aquela professora inconsequente queria matar os sonhos daquele negro. Aquela mãe não acreditou no sonho daquele negro. Aquelas pessoas não acreditaram no negro. E fui falando, e fui falando, e fui falando. Mas eu chorava tanto que eu parava de fazer isso. E todo mundo chorando também. Ali, irmãos, aconteceu a minha libertação. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Aconteceu a coisa mais importante da minha vida. Eu já tinha o quê? Quase 40 anos, né? Foi quando me enxergaram. Foi quando me enxergaram, irmãos. Eu passei o tempo todo, ninguém me via. Ninguém me enxergava. Eu passava na rua, eu não tinha nome. Eu passava na rua, eram os neguinhos pobres que iam pegar lavagem. Eu ia para a escola, era o burro. Dentro de casa eu era negro e não ia em lugar nenhum. Eu não tinha nome. Mas esse dia, pastor Bestier, me enxergaram. Me enxergaram. Eu estava na frente daquele auditório, todo mundo olhando para mim, auditório cheio. Deus preparou aquele dia. Quando eu acabei de falar, chorando muito, eu disse assim, me perdoe, esta não era a apresentação que eu ia fazer. Esse negro sou eu, que estou hoje fazendo e concluindo o 3º curso superior. Irmãos, quando eu falei isso pela primeira vez na minha vida, eles ficaram de pé. Todo mundo ficou de pé e começaram a me aplaudir de pé. Eles me viram, eles me enxergaram, começaram a me bater. Eu nunca tinha recebido aplausos na minha vida, a não ser de aniversário, porque minha mãe tem uma qualidade, ela nunca esquecia. E bateram palma e eu de pé chorando. E uma pessoa lá na frente, lá no meio, eu só sei que ela era loira, alta, uma senhora. Ela gritava chorando muito. Ei, ei, ei. Foi o dia que Deus mudou a história da minha vida e mudou o meu nome. Olha o que ela fez, olha o que Deus faz. Ela disse, ei, ei, ei. Aí eu levantei a cabeça e ela gritando e chorando. Todo mundo, menino ao mais velho, os professores, a banca examinadora me aplaudindo e chorando. Ela gritou e disse assim, ei. Quando eu levantei a cabeça, ele disse, você pode ser negro, você pode ser pobre, mas uma coisa eu vou te dizer, burro tu não é não. Você é, irmãos, olha a palavra que ela falou. Deus, quando quer falar comigo, só fala essa palavra. Ela disse assim, você é um campeão. Quando ela gritou, você é um campeão, parece que uma mão bateu aqui em mim. Tirou, irmãos, aquilo que me atormentava, aquele gigante. Agora, irmãos, por último, Raquel, me dá minha carteira aí. Rápido. Não, só a carteirinha. Por último, irmãos, me lembro como hoje. Eu tive tudo, sabe, irmãos? Eu comecei a fazer pequenos furtos. Porque eu via meus irmãos queriam ter brinquedo e não tinha. Aí o que eu fazia? Nos aniversários deles eu ia lá, ia na loja e roubava bonequinha, carrinho e dava de presente. Eles diziam assim, poxa, eu queria comer um chocolate. Aí eu ia lá, roubava e dava chocolate. Eu não comia, mas dava para eles. Eu comecei a fazer pequenos furtos. Eu comecei a querer apodrecer. Mas sabe, irmão, quando Deus tem uma obra na vida do homem, irmãos,
Me lembro como hoje. Comecei a fazer direito. Estou vendo o pastor Osmar ali, meu amigo. Deus abençoe o pastor Osmar. Comecei a fazer direito. Pastor Bertier lembra, né, pastor, que eu comecei a estudar. E no dia da minha formatura, irmãos, Deus escolheu eu como orador da turma. Eu subi na tribuna. Quem estava lá na frente sentado, irmãos, na frente de todo mundo, tinha juízes, desembargadores, promotores, muitos advogados, autoridades, e eu estava falando. Quem estava lá na frente? Minha mamãe, que hoje é deficiente, só tem uma perna. Hoje eu sou pastor da minha mãe. E ela estava lá. E na tribuna eu disse assim: mamãe, a senhora lembra quando a senhora disse, mamãe, que eu pobre e negro, e eu nunca ia ser doutor? Pois é, mamãe. Está seu filho aqui. Os teus olhos estão vendo e o teu ouvido está ouvindo o que Deus é capaz de fazer. Irmãos, hoje, eu nunca vou ser exibido. Nunca. Se Deus quiser, isso nunca vai entrar no meu coração. Hoje, irmãos, eu tenho 4 cursos superiores. Sou advogado no Distrito Federal. Está aqui. O dia que eu peguei essa OAB, essa carteirinha que todo mundo quer passar, todo mundo quer isso aqui, ó. Todo mundo quer. A coisa mais difícil é você passar na OAB hoje, todo mundo quer. E o dia que eu fui receber essa carteira de advogado, que eu peguei essa carteira, eu comecei a chorar e dizer: Deus, aqui está o negro que venceu. Eu não apodreci, eu amadureci, cresci e glorifiquei o nome do meu Deus. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora. Já sou pós-graduado em Direito Público. A faculdade que eu estudei me convidou para dar aula. Hoje, irmãos, eu dou palestra para juízes, promotores. Falo no meio de desembargadores, como eu falei esses dias. Glorifico o nome do Senhor. Falo em ministério. Sou convidado para dar palestra, viagem no Brasil, fora do Brasil. Quem era? E mais. Não dá tempo, senão eu ia contar outra coisa tremenda. Mas não dá tempo, não. Ah, tá? Deus abençoe. Eu falo com ele. Irmãos, esse sapato mesmo aqui, eu ganhei na Inglaterra. Irmã Magali, dá tempo para me contar um rápido testemunho ainda? Porque já são, não, já tá em cima, 12:05, né? Dá tempo não. Dá tempo não. Eu quero que você fique em pé. Segura a mão de quem está do seu lado. Não sai não, amor, não sai não. Segura a mão de quem está do seu lado.